E aí pessoal, beleza? Aqui é o Israel e eu vou estar trazendo pela primeira vez aqui um podcast falando um pouco sobre jogos eletrônicos e como que essa parte de entretenimento virou algo tão grande que hoje em dia é um mercado que movimenta mais do que o próprio cinema. Na verdade, a gente tem até o dado, se eu não me engano, isso foi em 2023, enquanto o cinema arrecadou mais ou menos 100 bilhões de dólares, os videogames arrecadaram 180 bilhões. Então eu vou trazer um pouco da trajetória de como é que isso começou e como se desenvolveu e por que que chegou onde chegou hoje em dia. Só antes de começar, eu queria trazer aqui uma introdução, né? Meu nome é Israel, eu sou de Minas Gerais, atualmente estou estudando em São Paulo, no Intel, fazendo engenharia de software, e eu também estou fazendo um estágio. Eu me formo esse ano, né? E achei que seria legal trazer um pouco desse tema aí, algo que a gente vivencia. Eu também faço parte do clube lá de jogos, o Game Lab. Pro meu TCC eu tô fazendo um jogo e eu também já tive aí um projeto com alguns amigos. A gente começou a fazer uma empresa de jogos. A gente deu uma parada por enquanto, né? A faculdade apertou bastante, mas é algo aí que a gente curte muito e, entre aspas, tá no congelador, né? Mas sem mais enrolação, vamos começar logo a falar disso aí, né? Então a gente pode começar lá atrás, na década de 50, digamos assim, né? Os videogames de começo não eram tratados como um entretenimento como a gente conhece hoje em dia. Eles eram mais experimentos ou alguma coisa para colocar em exposição mesmo. Então, lá atrás, o pessoal de empresas de tecnologia, né, ou de universidades brincavam com as imagens geradas em tubos de raios catódicos. Então, dá para pesquisar aí na internet se você quiser, mas é basicamente um tubinho de vidro com um vácuo dentro dele, né? O pessoal joga energia e aí gera, cara, um filamento assim de imagem, mas que dá para você manipular isso. Que foi se desenvolvendo, né? E aí surgiu o famoso Tennis for Two, que é tido para muitos o primeiro videogame, né? Ele também foi criado para uma exposição, foi criado lá por engenheiros nucleares. E ele foi uma modificação, se eu não me engano, de uma máquina de ressonância, alguma coisa assim. Mas modificaram pra gente poder criar um joguinho que é como se fosse um Pong. Ele meio que se desenvolveu para virar o Pong mais tarde, né? Joguei para dois jogadores, como se tivesse uma rede entre boas aspas no meio e uma bolinha que ficava indo de um lado pro outro. Bom, e isso aí aconteceu na década de 50, 58, mas ficou por um bom tempo congelado, talvez a gente não tinha a tecnologia necessária. Foi lá na década de 70, em 71, que veio aí o primeiro arcade de Pong realmente, né? E essa daí é uma parte engraçada, porque muita gente esquece aí que tiveram as máquinas de arcade, pensam mais nos consoles de mesa, né, que a gente tem em casa, mas na verdade a gente já tinha, enquanto a gente tinha o Atari, por exemplo, que tinha gráficos bem piores, nos arcades a gente já tinha coisa muito melhor, né? Só que a gente acaba falando mais dos videogames de casa, né? Que a gente acaba tendo mais contato e que eles foram sendo mais impactantes ao longo do tempo. Tanto que no ano seguinte foi lançado o Odyssey, que é tido para muitos também, né? O primeiro console caseiro mesmo. Ele foi criado aí pelo Ralph Baer, eu espero se está pronunciando o nome dele corretamente, mas que é considerado aí o pai dos videogames como a gente conhece hoje. Ele era um console muito simples também, a gente só tinha uma imagem não, né? Uma bolinha na tela, coisa assim. E aí os gráficos eles eram na verdade gerados por cartões que a gente colocava em cima da tela. A gente não, porque eu não peguei essa época, né? Mas o pessoal colocava cartões em cima da tela, né, para simular um campo de futebol, um tabuleiro. Nessa época aí ainda tinha uma barreira, ou melhor, não havia uma barreira muito clara entre videogames de mesa e jogos de tabuleiro, né? Então era um pouco bagunçado nesse sentido. Mas aí, enfim, é, chegou aí esse videogame aí, o Odyssey, e aí o pessoal começou a comprar, e aí foi o início de que o pessoal viu que isso realmente dava dinheiro, né? E tinha muita gente interessada. Ao mesmo tempo, né? Os arcades continuaram se desenvolvendo, então, em famosos fliperamas, né?
ou até em bares tinham máquinas de arcade, né? E aí tiveram clássicos como Space Invaders, né? Ou o Asteroids, que tem até no Todo Mundo Odeia o Chris, tem lá um episódio que ele tá brincando nessa máquina aí. Então foi se popularizando cada vez mais, né? Chegou a Atari, por exemplo, que ela começou a vender tanto os consoles, né? Tanto o hardware, quanto os cartuchos, e aí criou-se esse modelo comercial, né? Foi feito de forma escalável, entraram outras empresas para fazer apenas os jogos também, e foi crescendo cada vez mais, né? Pela primeira vez, o pessoal podia ir curtir um jogo na sua casa, não tinha que ir num fliperama, você podia ir em casa e tá curtindo um jogo eletrônico. Porém, nem tudo são flores. E no final da década de 1970, né, por entrar várias empresas nesse nicho para fazer jogos, e jogos de não tanta qualidade, ocorreu o famoso crash dos videogames. Então, o que a gente aponta que causou ele foi lá o jogo do ET. Era um jogo péssimo, só que o pessoal achou que ia vender muito por conta do filme. E aí produziram muita quantidade e não vendeu. E aí tem lá que foi por muito tempo uma teoria da conspiração, né? Que eles enterraram cartuchos no deserto, que depois foi comprovado que acharam os cartuchos que foram enterrados, né? Mas é importante também ressaltar que isso só aconteceu nos Estados Unidos. No Japão, meio que não chegou a acontecer isso, os videogames continuaram fortes, tanto que a Nintendo é de lá e a Nintendo lançou o NES, como a gente conhece na América, e o Famicom nos Estados Unidos. A Nintendo, percebendo que o pessoal não estava se interessando tanto por videogame, né, achou que o negócio não prestava, era uma porcaria, teve uma sacada muito inteligente para entrar de novo nos Estados Unidos, né? Eles trouxeram o NES, não chamaram de videogame, era Nintendo Entertainment System, então sistema aí de divertimento, de entretenimento da Nintendo, e trouxeram várias bugigangas, então arminhas de plástico, né? Tinha lá o Hobby, que era um robozinho, para tentar meio que disfarçar esse videogame como um brinquedo qualquer, e funcionou muito, né? Então entraram vários jogos de qualidade aí e vários clássicos, né? O Mario, Zelda, começou nessa época, e os videogames, né, deixaram de ser apenas brinquedos para se tornar algo melhor, né? Tanto que os gráficos melhoraram, então a trilha sonora dos jogos também melhoraram bastante. E aí até o pessoal mais velho foi começando a se interessar mais pelos videogames, né? Então voltou de novo a crescer bastante, né? E aí a gente teve nos anos 80, 90, né, a grande briga da Nintendo contra a Sega, né? Então a Nintendo de um lado com o Mario, a Sega de outro lado com o Sonic, muita competitividade. E no final a Nintendo acabou ganhando, né? A Sega hoje em dia aí não tem mais console, só faz jogos e, por ironia do destino, para a própria plataforma da Nintendo, né? Que hoje em dia é o Switch. Mas aí nesse meio aí, né, começaram a aparecer várias propagandas, vários jingles, né, que ficaram muito famosos, né? Tem até o da Sega, que é Sega Does What Nintendo Don't, né, provocando a Nintendo. E aí nisso o pessoal criava jogos, e aí que criavam brinquedos, que viravam desenhos, que viravam, né, merchandising, produtos. Então brinquedos, né, camisetas, até mesmo shows, né, peças de teatro viravam. Então se criou um ecossistema muito forte com vários personagens aí memoráveis. Mais ou menos nessa época também começaram a surgir os portáteis, e o pessoal pensou, cara, eu quero jogar isso em qualquer lugar agora. Então a Nintendo aí chegou com o Game Boy, foi, digamos que o primeiro portátil que realmente deu certo, né? Obviamente, ele não tinha tanta qualidade nos jogos quanto os consoles de mesa, porque era bem menor, mas aí também foi um grande sucesso, foi um dos consoles mais vendidos de todos os tempos, né? E aí nisso a tecnologia foi se desenvolvendo, teve o salto aí dos 16 bits para os 32 ou 64 bits, né? Foi basicamente aí da época que era do Super Nintendo pro Nintendo 64 ou pro famoso PlayStation 1. Então começou a era dos jogos 3D, e ao mesmo tempo, né, com o PlayStation 1 os jogos entraram numa mídia digital, então não eram mais cartuchos. A Nintendo não conseguiu acompanhar muito bem, ainda usava dos cartuchos, né, a
Sony com o PlayStation já estava usando CDs. E aí, com isso, a gente conseguia contar mais histórias, a gente conseguia fazer jogos maiores, com trilha sonora, realmente músicas dentro dos jogos. E aí a experiência foi ficando cada vez mais imersiva, que aí você ia zerar um jogo, você ia realmente entrar de cabeça numa história, ia viver uma aventura de fato. Ia talvez levar horas, dias, né? Quer dizer, não horas, né? Ia levar dias ou até semanas pra gente zerar jogos como a gente já tem hoje em dia, né? Jogos aí que pra zerar você pode levar 100 até 200 horas pra zerar e platinar um jogo, né? Seria fazer 100% dele, nem se fala. Então aí, no final dos anos 90 para o início dos anos 2000, o mercado se diversificou mais ainda, né? Os computadores aí de mesa, né, os famosos PCs, né, que a gente tem, ganharam mais força. Então, onde, né, a gente tem um sistema aí, a gente ia ter jogos também. Já tinha antes, mas aí foi quando eles ganharam mais força, né? Os PCs ganharam mais capacidade para rodar esses jogos, né? E aí foi, né, tendo videogames, teve o Play 2, que foi o console mais vendido de todos os tempos, né? O pessoal aqui no Brasil ama o PlayStation 2, né? Muita gente tem muito carinho por ele. E depois a gente teve também a revolução dos smartphones, e aí adivinha, né? A gente também tem jogo nos smartphones. E até hoje, né, o pessoal é a plataforma que o pessoal mais usa pra jogar, né? Porque é muito acessível, então você sempre vê gente jogando aí na fila, no ônibus, no intervalo do trabalho, sempre que tem um tempinho, né, a gente consegue jogar. Então, os jogos aí estão muito presentes em várias plataformas, né? Então, em consoles, em computador e em celular, principalmente. E não só, né, para crianças, né? Hoje em dia a gente sabe que aí tem jogos de todos os tipos, tem jogos mais infantis e tem jogos digamos, um público mais adulto, né? Com histórias mais sombrias, mais elaboradas, jogos que podem ou não ter violência. Então a gente tem aí um mercado que atende vários nichos, né? O jogo pode ser tanto uma coisa divertida quanto algo que lembra até mesmo um cinema. E aí nesse mercado tão grande, com tanta gente, né, com tanta oportunidade, se surgiu também aí os jogos indies, né? Foi muito importante, porque como aí a gente agora pode vender jogos em lojas digitais, né, na Steam, ou até mesmo lojas de aplicativo, né, mobile para os celulares, a gente trouxe uma democratização aí nessa barreira de entrada, né, para novos competidores, né, permitindo também novas ideias com muito mais criatividade, né, algo que talvez para estúdios maiores seja muito arriscado. Então aí jogos com uma estética diferente, com uma narrativa diferente, né, algo mais experimental, ganharam muito espaço. A gente tem aí o Undertale, por exemplo, que veio um jogo indie feito por um cara e se tornou um fenômeno mundial. O Journey, Papers, Please, o próprio Minecraft foi um jogo feito por uma pessoa só e, cara, hoje é o jogo mais vendido de todos os tempos também. Foram mais de 300 milhões de cópias vendidas e o criador original, o Notch, vendeu o jogo para a Microsoft por 2,4 milhões de dólares lá em 2014. Então, se ele tivesse segurado isso até hoje em dia, acredito que venderia por até mais, né? Ou, sei lá, ele estaria ganhando bem mais dinheiro. Bom, então aí com todo esse contexto, como a gente sabendo aí que tem muita oportunidade, tem muito mercado, vamos falar um pouco aí da economia nos jogos, né? Então o mercado de videogames cresceu até se tornar uma das maiores indústrias culturais do planeta. Em 2024 aí, a gente tem a estimativa que foi mais ou menos 200 bilhões de dólares, né, como eu tinha comentado, né, 180 a 200 bilhões. Então a gente consegue ver aí que é um setor massivo e que não só, né, jogadores, a gente também tem muitos empregos, né? Tem o GTA 6 aí, que tem uma equipe de mais de 1.000 pessoas produzindo o jogo, né? Fora toda a parte de marketing, né? Que também tem por trás disso, né? Equipe de dublagem, então é algo que envolve vários setores no mundo todo. E a gente tem reflexos na economia diretamente, a gente tem esportes também, né? São os esportes eletrônicos com audiências comparáveis a de esportes tradicionais, ou até mais, né? Óbvio, também não é comparado a uma final de Champions League, mas campeonatos de CS2 tem sempre, cara, se for juntar o mundo inteiro, eu acredito que tem milhões de pessoas assistindo ao mesmo tempo, e aí abre oportunidade para publicidade, né?
que é um público que tem o seu nicho próprio. Mas, bom, embora a gente tenha jogos aí que pareçam um filme de tão bonito que eles são, né? A produção gigantesca, a gente tem nicho para todas as áreas, né? Tanto jogos aí para crianças quanto jogos para um público mais adulto, com temas mais sensíveis. Mas todos eles não deixam de ter algo em comum, né? De estar trazendo um sentimento, uma emoção, mesmo que seja só de alegria, de felicidade. Mas nem sempre tudo foi tranquilo assim, embora não seja até hoje. Mas sempre tem aí um debate de se videogames são arte ou não. Em 2012, o crítico Roger Ebert escreveu que videogames can never be art, né? Videogames nunca poderão ser arte, o que gerou uma forte reação, né? Ampliou muito esse debate aí sobre o status artístico dos videogames. Para muitos críticos e criadores, né, a interatividade dos jogos, então a sua mutabilidade, o papel do jogador, não anula o seu potencial artístico. E ao contrário, acrescenta muito a essa dimensão única, né, que é algo que o cinema, um livro, por exemplo, não pode trazer. A discussão ainda persiste, né, porque os jogos combinam design, som, imagem, interatividade, e isso desafia os critérios tradicionais do que é arte, né? Mas o que não é arte senão um bagulho super subjetivo, né? Que, cara, você pode, mano, jogar um pincel assim de tinta na parede e falar que é arte. E aí, caramba, você faz um videogame aí com uma história super tocante, com visuais lindos, com, cara, visuais realmente artísticos. Você pode fazer um videogame aí com um gráfico de desenho animado, de pintura. E, bom, pelo menos pra mim isso claramente é arte. Não todos também, né? Como a gente também tem artes, entre aspas, ruins, a gente também tem jogos ruins, mas esses aí, cara, acontece, não vou dizer que é exceção, né? Mas pra todo jogo ruim a gente também tem jogos maravilhosos. Bom, independente de ser arte ou não, é inegável que esse mercado aí movimenta bilhões, né? Como eu mesmo já disse. Então, a gente tem aí estimativas de que a gente tem mais ou menos 3,3 bilhões de jogadores ativos no mundo. Então, a gente sabe que nem todo jogador vai comprar um jogo, mas a gente tem outras formas também de monetizar um jogo. Muita gente aí provavelmente já jogou um jogo no celular e a maneira mais recorrente de monetização é ou por propagandas, então aqueles anúncios chatos que toda hora que se você morre aparece um anúncio, ou aparece veja um anúncio e ganhe uma vida extra, ou se não, por microtransações. Microtransações são aí compras que você faz dentro do jogo. Você pode comprar desde roupinhas, coisas visuais, até coisas que realmente vão te dar uma vantagem no jogo aí, como por exemplo vidas extras, armas que dão mais dano, vantagens, né, sobre outros jogadores, se o jogo for online. Se ele for offline também é possível ter isso, mas aí já não impacta tanto, né? Não vai estar, entre aspas, atrapalhando outras pessoas. Mas essas são práticas que vai muito das empresas, da filosofia do jogo, que você pode usar ou não pra lucrar em cima do seu jogo. Querendo ou não, cara, não tem como você viver também só de amor, né? Você, querendo ou não, precisa lucrar. Você lucrando, você consegue, né, manter o seu estúdio e lançar outros jogos. Não necessariamente precisa ser algo predatório, né? Você pode tentar balancear isso da melhor forma possível e se manter. Então, pensando em termos de público, a gente sabe que hoje em dia a maior fatia de jogadores ativos está no mercado mobile. A gente tem aí estudos que aproximadamente no ano de 2024, 80 a 92 bilhões da receita de jogos foi através do mercado mobile. Então, como eu tinha dito antes, né, tinha sido mais ou menos 180 milhões, quase metade dessa parcela aí foi apenas pro público mobile. Porque o mobile reduz a barreira de entrada, né? Então, milhões de usuários podem fazer o download dos jogos pelas lojas virtuais, né? Play Store ou a App Store. Os jogos geralmente são mais simples, são mais leves, são mais bem localizados, então tem a tradução para esses jogos.
Muitos deles não tem dublagem, né, porque acaba sendo algo mais pesado, mais caro de se fazer também, então, querendo ou não, fica mais fácil de localizar esse jogo e eles escalam mais rapidamente. E o principal é que todo mundo hoje em dia tem um telefone celular. Então as crianças já nascem com celular, né? Até os idosos têm celular e acaba tendo público para todo tipo de jogo. Então facilita muito a entrada, você não precisa hoje em dia ter um console, ter um computador para jogar um jogo. Você pode jogar no seu celular e muitos jogos são portados de consoles para celular, são lançados nos dois ao mesmo tempo, ou são exclusivos de celular, mas ainda assim podem ter muita qualidade. Ou se não, podem ser só muito divertidos, muito viciantes, igual muitos jogos fazem hoje em dia. Então, pensando principalmente em novos entrantes aí, né, os famosos indies, a gente pode pensar aqui em onde que a gente pode atacar principalmente. Então, o mercado mobile hiper casual, ele envolve baixo custo para produzir esses jogos. Hiper casual se refere a jogos que não são nem para público casual, é para público hiper casual, que vai ter aí 15 minutos por dia para jogar, 20 minutos aí que quer jogar na hora do almoço, e é um joguinho super rápido. A gente pode monetizar com base em anúncios dentro do app, ou compras dentro do aplicativo. Muitas vezes os jogadores não vão ter muito tempo para jogar, então vão acabar se propondo a gastar dinheiro para ter uma melhoria que vai fazer ele progredir mais rápido. Então empresas aí ou equipes, né, que priorizam aquisição e otimização de retenção devem tender mais ao mobile. Avançando um pouco mais essa escala aí, a gente tem os jogos indie, né, que tem a diferenciação narrativa e estética, uma história, uma mecânica diferente. Eles, digamos, estão um nível acima em complexidade, né? Eles já acabam sendo um jogo mais complexo. É até interessante a gente falar, a gente ouve muito falar em jogo AAA. O que seria um jogo AAA? Seria um jogo com orçamento massivo, um jogo nível de cinema. Então, o GTA 6 que vai sair, o pessoal diz até brincando que é o jogo Quadruple A, né? Que ele é mais do que um AAA, é mais do que a gente vai ter, o que a gente tem hoje em dia. Não sabemos ainda, mas, né, na classificação padrão ele seria um jogo AAA. A gente tem um Double A aí, que seria um jogo de orçamento médio. Eu acho que um bom exemplo aí é o A Plague Tale, né? Ele foi feito por um estúdio não tão grande, mas ainda assim ele tem algum orçamento. É um jogo, digamos, nos padrões assim de beleza, de estética para um jogo. Mas ele ainda não é aquele lançamento estrondoso, enorme, com budget imenso, né? E a gente tem os jogos 1A ou Single A, que muitas vezes também acaba entrando os indies nessa categoria, que são jogos aí feitos por estúdios pequenos, com baixo orçamento. Talvez o jogo em si não seja tão grande, né? Acaba tendo um escopo mais reduzido. E aí, feito por poucas pessoas, né? Talvez pode ser uma empresa com poucas pessoas, ou muitas vezes é um cara sozinho que faz, ou com alguns amigos. Pode usar recursos do próprio bolso ou crowdfunding, né? Para poder bancar esse projeto. Mas enfim, a gente tem hoje em dia muitas plataformas como a Steam, o itch.io, ou até mesmo consoles por meio de curadores que a gente consegue lançar esses jogos. Então a gente tem uma barreira menor também. A gente também tem serviços B2B para jogos, então outsources de arte, QA, né? Quality Assurance, localização, infraestrutura de servidores, live ops, analytics. Então, estúdios maiores, eles terceirizam muito dessas coisas aí, tendem a focar mais no jogo, mas também é uma área que há oportunidades. Então, digamos que até mesmo, eu curto fazer arte para jogo. Tem muito freelancer que consegue viver disso, né? Ou de tradução, seja o que for. Então, habilidades específicas como UX, engenharia de rede, ou até mesmo monetização, né, marketing, também há muita demanda, como eu falei, principalmente de estúdios maiores. Além disso, a gente também tem outras oportunidades, como conteúdo e streaming. Hoje em dia, você ter um canal, por exemplo, de gameplay é algo que muitas pessoas ainda conseguem lucrar em cima disso, né? E pode ser usado até mesmo como forma de propaganda, principalmente para jogos indies aí.
muitos criadores de conteúdo conseguem fazer publicidade e trazer muito público para esses jogos, né? Os vídeos curtos que a gente tem hoje em dia. Além disso, a gente também tem setores aí de educação e gamification. Então, educação mesmo, treinamento corporativos ou mecânicas de jogos, né? De jogos, melhor dizendo. E a gente tem oportunidades de parcerias, contratos B2B, um fluxo de receita diferente do mercado consumidor. Então, a gente pode, sei lá, criar um jogo aí específico para uma empresa que ela quer capacitar os funcionários. Então a gente consegue criar um jogo que pode ser até mais simples, só que a gente tem que entender muito bem, né, o business daquela empresa, como é que funciona, para a gente poder entregar algo que vai estar agregando. A gente também tem a localização e o hyperlocal content, né, conteúdo focado em um lugar. Então mercados muito grandes como a Índia e o Brasil tem um gap, né, muito grande entre o número de jogadores e a receita por jogador. Então a gente acredita que faltam jogos que falam a língua local, com a cultura e a monetização adaptada para atender esse público, né? Porque realmente a gente pensa, cara, a Índia é o país mais populoso do mundo, e por que não é o maior mercado, né? Então talvez falta muita localização para aquele público. Então, se você pretende aí lançar o seu jogo, você precisa escolher muito bem a plataforma que você vai lançar. Se você quer focar apenas em público, prefira o mobile, né? Que é o público mais amplo. Você também pode focar no PC ou Steam, que também tem muito público. E se a equipe é menor, é melhor você evitar o console, né? Exige mais investimento, mas há sempre também a oportunidade de você portar um jogo. Se o jogo vendeu bem, você pode até mesmo contratar uma empresa que vai portar o seu jogo aí, de mobile para console. Vai ter que fazer adaptações, né? Mas é possível fazer também. Também é muito importante a gente focar em métricas desde o início. A gente sabe que hoje em dia os dados são um novo petróleo. Na verdade, eu gosto de pensar que as pessoas são o novo petróleo, né? Você tem dados para trabalhar com pessoas, mas enfim, o DAU, que é o Daily Active User, né? Quantos usuários você tem diariamente no seu jogo, a retenção D1, D7, né? Quantas pessoas que entram no dia 1 se mantêm no seu jogo até 7 dias, que aí é uma janela que se considera que o cara se manteve 7 dias, ele vai continuar por mais tempo. O ARPU, né? Que é o seu lucro por usuário, dentre várias outras métricas que vão te orientar às decisões de produto e de marketing. Se você também está trazendo um jogo indie, é muito importante você trabalhar na sua comunidade. Então, ter um servidor no Discord, ter redes sociais, ter parceria com streamers. É um meio de você criar um público muito orgânico que vai gostar do seu jogo. Você pode até mesmo conseguir, né, igual eu comentei, um crowdfunding ou conseguir doação para você poder manter o seu jogo, ter uma comunidade. Isso o pessoal gosta muito, né? Ver lá que o desenvolvedor está escutando a comunidade. Isso é algo que falta para as empresas grandes. E talvez você aí, começando pequeno, consegue ter uma conexão mais próxima com o seu público. É muito importante também você já pensar na sua monetização, né? Querendo ou não, você precisa ganhar dinheiro com o seu jogo, né? Então, desde pensar em colocar anúncios, ou se não criar um jogo freemium, né? Um jogo gratuito, mas você pode vender DLCs para ele, um free to play, ou talvez com uma versão paga ou com uma progressão facilitada para quem paga. Aí você tem, né, que balancear, cara. Eu não acho que seja legal também você criar algo super predatório, porque o pessoal vai largar o seu jogo depois de um certo tempo. Mas é esse quesito aí de balancear a receita e a reputação do seu jogo. E programas de apoio também, incubadoras, editais, programas de publishers, reduzem o risco, né, de você arcar sozinho com o seu jogo, e também ajudam com a distribuição. Então, cara, pra finalizar isso tudo, a gente sabe que o mercado é muito grande, os públicos são múltiplos e as rotas de sucesso são variadas, né? Então, desde um jogo mobile bem otimizado, até um indie autoral que encontra o seu público na Steam e redes sociais, e quem sabe, né, até mesmo um jogo, cara, AAA, né? Você consegue atingir um público enorme e criar um novo GTA 7, né? Então a chave é escolher um nicho, né? Trabalhar nas métricas, cuidar da sua comunidade e ser realista sobre o orçamento e canais, né, de descoberta. Você também não vai pensar que você do dia pra noite vai criar um novo GTA 7, né? Você tem que trabalhar com o que você tem e ir escalonando no futuro. Eu espero que você tenha gostado, nem que seja da historinha aí que eu contei, ou dessa parte, pra tentar ajudar, né, quem busca trabalhar com isso. Espero trazer aí futuramente mais episódios.
Mas espero aí que você tenha gostado. Não sei onde eu vou publicar isso, mas se você puder, deixa aí um comentário, um like, uma sugestão. É isso, muito obrigado, um abraço, até mais. Falou!